diante de todo esse caso, acho que a gente pode perceber, meninas, que é nítido a mudança que está acontecendo no nosso clima. Foi abordado por Gutierrez em um artigo postado na ONU, né? Uma conferência, de fato, pelo Gutierrez, que ele aborda esse tema, que a gente saiu do aquecimento global e entramos na ebulição global. E é justamente esse desequilíbrio. A gente pode perceber aí que o clima tá absurdo, ou chove muito, ou chove nada, ou tá muito quente. Muitas cidades bateram recordes, que foi o caso do Rio de Janeiro, que bateu o recorde naquele dia. E, infelizmente, as coisas vão só piorar daqui pra frente. Aqui mesmo, né, na nossa cidade, inclusive, nós participamos, quase todo mundo aqui, né, foi, inclusive, menos a Luana, nos Jogos Jurídicos, naquela semana. Inclusive, a gente tinha visto, ia ser a semana que ia ser a semana mais quente aqui em Ariquemes. Com um final de semana de altas temperaturas. A gente não estava aqui para presenciar, mas fiquei sabendo que realmente estava muito quente. Aquela semana, quando voltamos também, gente, o mês estava um mês muito extremamente quente. Chovia do nada e ficava quente. Ficava abafado. Exatamente. A sensação térmica estava horrível. E realmente. E os inúmeros casos também de nariz sangrando porque está muito seco, tosse excessiva, sem problema mesmo da sujeira, né? Também que traz a cidade. Sem contar que esse desequilíbrio climático desencadeia muitas doenças. Pneumonia, asma, ataca muita rinite. Quem tem rinite aí sofre. Eu sofro horrível. É muito ruim, mas realmente é uma questão que acaba prejudicando. Esse caso que a gente viu da Ana não foi um caso isolado. São pontos que vêm sido mostrados diariamente pra gente. Muitos problemas, muitas coisas e... Deveria ser feito algo, porque, por exemplo, foi a semana toda publicado que seria o final de semana mais quente. Por que o prefeito não fez alguma coisa? Antes, né? Por que essa comissão que organizou esse evento não fez algo? Por que não tirou essas chapas para evitar esse superaquecimento? Eles deixaram pra cancelar, né, tipo, em cima. Só pra acredito que também tenha sido somente pelo caso da repercussão. Mas dentro disso, eu vejo que o governo em si, ele tem uma responsabilidade em cima disso, né, amiga? Com certeza. Querendo ou não, gente, pra gente evitar tudo isso, porque tudo isso vem acontecendo, basicamente, pelas grandes produções. Gente, produção de muitos gases por causa dessas grandes indústrias. Então, tudo isso tem que ser medido e tem que ser diminuído. Então, o artigo 225 da Constituição Federal prevê, estabelece que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe o dever de preservação. Então, cabe ao Estado a fiscalização, a ser mais rigoroso quanto a essas empresas com grande emissão de carbono, etc. Porque se isso diminuir, não vai acabar a evolução global, porque nós já entramos nessa era. Mas as consequências vão conseguir ser menores. Amenizar, né, as consequências. Exatamente. Porque, querendo ou não, pessoal, quem paga por isso é a classe mais baixa. Quem produz é a classe mais alta, mas quem paga é a classe mais baixa. Então, essas grandes empresas produzem malefícios para o meio ambiente, mas tem ar-condicionado dentro de casa, tem uma vida cômoda, né? Hoje em dia você não pode falar com uma pessoa de classe média baixa, pode deixar o ar ligado 12 horas por dia. Sem contar que as estatísticas mostram que essas famílias de classe baixa, elas vivem geralmente de 2 salários mínimos, correto? Então, você pode pensar, a energia que não é barata, a gente sabe que a energia no Brasil é um pouquinho salgada. Uma família que tem 2 salários mínimos para sustentar um custo de um ar-condicionado que nesse calor teria que ficar ligado o dia inteiro, imagina a conta de luz no final. E a gente tá falando, no caso, só de energia e essa família não tem um aluguel, não tem uma... Responsabilidades, né? Sobreviver no caso. Outra coisa que até você olha que é injusto, porque muitas dessas famílias que são mais humildes, elas têm ordem de casa, produzem gases bons pro meio ambiente, né? Porque eles estão ajudando ali pra... São os que mais contribuem, na verdade, realmente. pra amenizar essas situações. Pessoas que contribuem são retribuídas com malefícios. Porque realmente não tem como, igual as minhas palavras, não tem como você deixar o ar ligado o dia inteiro. São 30 dias, geralmente 30 dias, né, no mês. 30 dias de ar-condicionado ligado, é um absurdo. Vai vir muito caro uma energia dessa. E vamos deixar bem claro e interessante aqui, é que muitos desses grandes empresários, dessas grandes produções, dizem que, porque temos energia solar, estamos ajudando porque é uma fonte renovável. Gente, mesmo assim, todo mundo consegue colocar dentro de uma casa? Tinha mais de 150 mil Não, financiamento. 40 mil reais mais ou menos o financiamento, para uma família mais humilde, porque a casa seria menor. Mas assim, 40 mil reais, a pessoa ganha Mas mais manutenção, não tem? Mas se você, por exemplo, 40 mil reais, quanto que é uma parcela desses 40 mil? 400 reais? Seguinte, que não tem Não tem condição. 400 reais, 400 reais é o, tipo, a cesta básica da compra do mês. mês. E é muito interessante porque, tipo assim, beleza, até as empresas, a gente usa fontes de energia sustentável. Mas o gado é um grande exemplo. A gente aqui da nossa região sabe que somos um dos maiores produtores de agro e grãos. Mas que ainda não são as coisas que mais afetam o solo. O gado mesmo teve até um problema esse tempo atrás, em questões de terra e etc, porque o gado ele acaba devastando muito o solo, acaba com qualquer possibilidade de crescimento. E a maioria dos grandes fazendeiros, que tem as maiores fazendas, eles não criam gado pro Brasil, eles criam gado para exportar. E quem sofre é a gente depois. E não tem nenhum benefício pro brasileiro, né? E se fosse pra ficar aqui na nossa região, mas não, é pela economia. Outra coisa que até vale muito a pena ressaltar é engraçado. Produz aqui, exporta para os Estados Unidos, etc. dos países. Gente, existe o Acordo de Paris, que foi uma reunião de 2015 entre os países por conta das mudanças climáticas. Desde 2015 já é uma coisa falada. Então, todos os outros países, eles tentam andar num ecossistema de equilíbrio e de melhores comportamentos. E o Brasil, que é o Brasil,
não teve nenhuma política efetiva. Não teve nenhum marco de política efetiva. E é feito investimento no Brasil, isso não acontece. A gente tem até, pode ser usado como exemplo, algumas cidades, alguns estados, né, por ser assim, da Europa. Eles não fazem uso de carros, por causa da emissão de gás. A grande maioria lá é utilizada, tipo, bicicleta, ou eles vão a pé mesmo. Sacola também, eles não usam sacola plástica. Geralmente nem sacola de pano eles não usam mais. Do carro indo pro carro. Como você vai fazer esse manuseio do carro pra casa? Mas Você pode ter, né? Eu Independente. acho interessante a gente ressaltar também que eu acredito que todos nós temos consciência, porque, por exemplo, chega agora no final do ano, que seria a época da chuva, a chuva ainda não começou a nossa época de chuva. E o que está gerando essa falta de chuva? Será que não são as nossas ações que estão gerando esse atraso da chuva? é interessante também, além desse ponto, trazer... É bom ressaltar, porque tem outras coisas que andam sofrendo esses impactos, como os animais, né? Sim, é uma parte até interessante pra gente estar entrando, porque, gente, o tanto de iniciativa, o tanto de projeto, tanto aqui da cidade, aqui do estado, pra fora desse estado, por conta do calor excessivo, por conta das chuvas, não sei se vocês chegaram a ver, tem rios aí que já nem existe mais, gente. Seco. Já tem lugares por aí que praticamente estão alagando. As famílias ibéricas têm que sair das suas casas, né? Eu não sei se vocês viram. Principalmente a parte sul do Brasil, é a parte que mais está sofrendo com isso. Sim, acho que foi em Recife, Maceió, como é? Tô comendo lá no Em Gramado também. Em Gramado Saiu uma reportagem hoje de teve... Maceió sobre Maceió foi. Gramado também. Sim, gente. Aí vocês imaginam, enquanto algum lugar a gente tá lutando pra ajudar os cachorros que não... Cara, tadinho, eles têm uma vida... Que é meio que sozinha, né? Porque Sim. você não tem dono a eles por eles. Exatamente, eles não têm fome. Eu vi até umas iniciativas na internet, rede TV, etc., que eles estavam dando dicas pra diminuir, por exemplo, a galera que tem costume de tosar os cachorros, não fazer isso porque é o que protege, vai diminuir a sensação térmica deles. Tem uns projetos também que eu vi, né? Sim, aquele de colocar vasilha de água na porta de casa, essas coisas. Gente, não vai fazer mal. Mas